Hoje, como o tema é livre, escolhi o assunto: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, Jesus diz: Não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões roubam. Mas juntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nosso tesouro é o pensamento. É ele que determina quem somos hoje e quem seremos amanhã. E não importa se o pensamento é positivo ou negativo, nosso coração o acompanha. Por isto, a necessidade de educar os pensamentos, de adquirir e manter bons hábitos, de nutrir bons pensamentos, de orar ou meditar, de lermos assuntos edificantes, do autoconhecimento, de nos melhorarmos. O pensamento não só molda nossa personalidade, mas também influencia na nossa saúde. Em 1970, numa missão da nave Apollo 13, uma explosão a bordo colocou em perigo a vida dos astronautas. Diante disso, seus tripulantes ficaram tão estressados que, ao retornarem à Terra, 3 deles estavam com seu sistema imunológico enfraquecido e 2 estavam gripados. Os médicos da NASA começaram então a se perguntar: como pode homens bem treinados e em perfeita saúde ficarem doentes tão rapidamente? Será que os pensamentos e as emoções influenciam na nossa saúde? A partir daí, inúmeras pesquisas e experimentos foram feitos, e a conclusão que chegaram foi que os pensamentos influenciam, sim, na nossa saúde. Vejam que há milhares de anos a humanidade vem lutando contra as doenças. Quando consegue curar alguma, surge outra. Podemos ver isto em nós mesmos. Quantas vezes o médico curou alguma dor para logo depois surgir outro sintoma? Isto acontece porque estamos tratando só o corpo, esquecendo que o verdadeiro enfermo é o espírito imortal. Como disse Joana de Ângeles, não existem doenças, existem doentes. A saúde orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser. Um erro de comunicação entre a mente e o corpo desequilibra as células, facilitando a instalação de doenças. Imaginemos, por exemplo, uma grande empresa. Enquanto a diretoria tomar decisões corretas e acertadas, tudo vai bem. Mas, assim que decidirem por questões duvidosas, pode até falir. Por isto, a causa de qualquer enfermidade é o desequilíbrio do espírito, que deixa de irradiar pensamentos harmônicos e positivos, enfraquecendo com isto o sistema imunológico, permitindo o desenvolvimento de vírus e bactérias, gerando as doenças. Os ressentimentos, os ódios, por exemplo, modificam as células, gerando vários tipos de tumores, como os cancerígenos. A sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que o sente, facilitando a instalação de úlceras e distúrbios emocionais. As angústias podem ocasionar crises nervosas, enxaquecas, entre outros males. A raiva, a inveja provocam indigestões, hepatite, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros problemas. O complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem os cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além de infartos e outras doenças cardíacas e digestivas. A violência, a raiva, as reclamações, os desejos insaciáveis
provocam derrames cerebrais, os estados neuróticos, as psicoses de perseguição, etc. Como podemos ver, o pensamento exerce uma ação poderosa sobre o corpo. Enquanto for positivo e saudável, circula pela corrente sanguínea, nutrindo as células. O pensamento negativo, por sua vez, desequilibra. Somos o que pensamos. Jesus, o modelo de perfeição enviado por Deus, nunca ficou doente, porque era são em espírito. Assim, se quisermos a saúde orgânica, não nos esqueçamos de também tratar o espírito. De acordo com vários especialistas, a saúde é resultado de 4 requisitos. Primeiro, uma vida saudável, evitando o abuso de alimentos ricos em gorduras, sódios e açúcares. Se afastando de vícios, como o cigarro e outros tipos de drogas, e da prática de exercícios físicos. Uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto comprovou que mesmo uma simples caminhada é capaz de reduzir a pressão sanguínea e melhorar a capacidade do cérebro. Num concurso dos Correios que aconteceu em Salvador, na Bahia, a primeira questão da prova era: qual a distância entre a Terra e a Lua? Depois de ler a questão, um dos candidatos surpreendentemente se levantou e, sem dizer nada, devolveu ao fiscal da sala a sua prova totalmente em branco. O fiscal, ao ver aquilo, perguntou: meu jovem, aconteceu alguma coisa? Você está passando bem? Oh, citou meu rei. Comigo tá tudo ótimo. Se melhorar, estraga. Só que não estou assim tão necessitado desse emprego. Menino, isso não é emprego. Isso é trabalho. E duro. Pelo padroeiro. Já tô até suando só de pensar nesse serviço. Olha, meu irmão, para ir da casa de manhinha até a casa da tia G, que fica logo ali, do outro lado da rua, já me dá uma canseira danada. Imagina então entregar a carta na lua. Para mim não dá não. Fica para a próxima. Axé, meu rei. Então, o segundo item da lista de recomendações dos especialistas é o humor. De acordo com a Universidade de Essex, do Reino Unido, rir, mesmo que seja um pouco todos os dias, melhora o sistema imunológico e o raciocínio. No Natal de 1944, Chico Xavier, ao ouvir a alegre comemoração no lar vizinho, se sentiu muito triste e solitário. Neste momento surge à sua frente um espírito que lhe pergunta: Chico, por que você está chorando? É que estou me sentindo muito só, longe de minha família. Não chore, meu filho. Lembre-se, só é solitário quem não é solidário. Vá visitar Dona Conceição e sua neta Lia. Chico, então pega alguns biscoitos, uma bebida de chocolate preparada por ele mesmo e vai de táxi até a humilde casa dessas senhoras. Ao chegar no local, através da sua mediunidade, ele via uma luz em volta da casa e, próximo à porta de entrada, o espírito de Eurípides Barçanufo, grande educador e médium mineiro, que lhe saúda. Seja bem-vindo, meu irmão. Venha, vamos celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus. A luz e a vibração irradiada por aquela ceia extremamente simples eram tão fortes que Chico se sentia no céu. Somos seres sociáveis. Não fomos feitos para vivermos sozinhos. Assim, o terceiro item da lista de recomendações é
cultivar a amizade. De acordo com a Universidade de Brigham Young dos Estados Unidos, quem vive rodeado de amigos e vizinhos pode viver até 50% mais do que aquele que vive só. E o último item da lista de recomendações é o controle dos pensamentos e das emoções. Para provar a influência dos pensamentos na vida de uma pessoa, um cientista de Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, fez a seguinte proposta a um presidiário condenado à pena de morte. Ele participaria de uma experiência na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota. Ele teria uma chance de sobreviver, caso o sangue coagulasse. E se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele morreria pela falta de sangue. Porém, teria uma morte sem dor e sem sofrimento. Entre morrer na cadeira elétrica e de uma forma sem dor, o presidiário acabou aceitando a proposta do cientista. Então, ele foi colocado numa cama alta dessas de hospitais, tendo seu corpo imobilizado. Fizeram um pequeno corte em seu pulso e embaixo de seu braço foi colocada uma vasilha de alumínio para que ele ouvisse o gotejar de seu sangue. Na verdade, o corte foi superficial. Não atingiu nenhuma artéria ou veia. E, sem que ele soubesse, embaixo da cama havia um frasco de um soro com uma pequena válvula. Assim, ao cortarem o seu pulso, abriram a válvula. Desta forma, o som das gotas caindo na vasilha eram do soro e não do sangue. De 10 em 10 minutos, o cientista fechava um pouco a válvula, diminuindo o godechamento. O presidiário, acreditando que era o seu sangue que estava acabando, começou a ficar pálido. Quando o cientista finalmente fechou a válvula por completo, o presidiário teve um infarto. Morreu sem ter perdido uma gota de sangue sequer. Esta história comprova que a nossa mente segue à risca todas as nossas crenças, não importando se são positivas ou negativas. Por isto, a importância de elevarmos a vibração de nossos pensamentos. Ainda mais quando descobrimos que a soma de tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, tudo o que fazemos durante a vida influencia na vibração do nosso corpo espiritual, determinando o nosso destino e, consequentemente, a nossa próxima encarnação. Então, diante de tudo isto, o que fazer para mudar os pensamentos? Uma dica é o autoconhecimento. Podemos, por exemplo, montar uma lista com todos os pensamentos negativos que temos durante o dia, analisando a origem de cada um deles e tentando descobrir o que nos acontecerá se continuarmos com esses pensamentos. Feito isto, substituímos os pensamentos negativos por positivos. Outra dica é escrever 3 coisas novas pelas quais somos gratos por pelo menos 21 dias consecutivos. E, no mínimo, uma experiência agradável que tenha nos acontecido nas últimas 24 horas. Isso serve para habituar a nossa mente a uma vida mais positiva. E, finalmente, podemos procurar ajuda médica. Os médicos, os psicólogos, em sua maioria, são profissionais habilitados a nos auxiliar nos mais diversos tipos de problemas. Assim, termino o Evangelho de hoje com a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos habitantes da cidade de Filipos,
que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, e diz o seguinte: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existir, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Assim seja.